A paz do Senhor a todos, irmãos, que eu vou estar contando da experiência que eu tive com o anjo do Senhor, acerca do arrebatamento, de tudo o que o anjo do Senhor me mostrou. Foi algo impressionante, foi algo glorioso, Primeiro, vou falar acerca da Arca de Deus. Realmente esse ministério é de Deus. Realmente esse ministério foi levantado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O anjo mostrando que realmente cada pastor da Arca de Deus que prega uma palavra, que tem zelado pela doutrina, tem um anjo ao lado deles, e no momento que eles terminam, no momento que termina o culto, a pregação, o anjo ele leva tudo ao trono do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também o Senhor mostrou, o anjo do Senhor me mostrou a rádio Verdade que Liberta. O anjo me mostrou que o Senhor está agradado com esta rádio que tem levado esta palavra, essa doutrina gloriosa, Muitos têm criticado, mas muitos também, Deus tem feito grandes milagres através, da rádio Verdade que Liberta. E sabemos que Deus ele é tremendo, e tantas coisas que o Senhor, o anjo do Senhor me mostrou. Eu estou falando algumas aqui sobre o vestuário também das irmãs, saias, apertada, saia transparente, até mesmo, às vezes com aquela saia transparente que mostra a canela, até, o joelho, que muitas vezes as saias íntimas, aquelas as saias íntimas, mágoa, por cima do joelho, e aí as saias são finas, aparecendo as pernas das irmãs. O anjo falou que o Senhor não está agradado, e que realmente é para os pastores corrigir, não deixar nem pregar a palavra do Senhor, porque quando elas pregam, eu já mostrava, quando elas estão pregando, mostrou igrejas que elas estão em casa, até mesmo vão para a igreja com saias, como devem andar, mas chega em casa, muda o vestuário, e o Senhor não está agradado. O Senhor, mostrou o anjo do Senhor, que em casa é uma roupa, para a igreja vão com outra. A mesma roupa que vão para a igreja é a mesma roupa que realmente tem que andar em casa. As irmãs com as brusas também, o anjo mostrava, realmente pelo o cotovelo do braço, fechadinha, não, quando as irmãs levantam o braço, que aparece, embaixo os braços, é pecado, não agrada os olhos de Deus, não agrada, e até mesmo os louvores que elas louvam ao Senhor, realmente não está chegando no trono de Deus, Então é algo lindo, é algo maravilhoso, irmão, o que o Senhor, Ele quer de nós, irmão. As irmãs também com sapato brilhoso, aquele sapato com pedrinha, não é do agrado de Deus também. Cinto que bota na cintura, que cinto com fivela grande, às vezes com pedrinha e tantas coisas também, realmente não é do agrado de Deus. O Espírito de Deus se entristece com essas coisas. O próprio anjo me mostrou também muitos pastores chorando, ali por motivo que o povo realmente não quer obedecer a palavra. E o anjo me dizia assim, que muitos pastores, às vezes até mesmo eles têm medo de disciplinar a pessoa, mas é para disciplinar. Deus, de uma vez que não obedecer, fala,
a primeira, a segunda, a terceira vez, e na quarta é para colocar em disciplina aqueles que não obedeceram a doutrina do Senhor, porque Ele quer uma igreja santificada, Ele quer uma igreja que faça realmente a diferença aqui na terra. E realmente o anjo falava que a arca de Deus realmente é para fazer a diferença aqui na terra, porque é uma doutrina, né, que a palavra de Deus ela nos fala que devemos obedecer, que tem que haver diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Ali muitos, né, o anjo me mostrava muitas irmãs que pregam a palavra de saia curta, né, que na igreja vão bonitinha, vão arrumadinha, mas chegam em casa, colocam saia curta, e realmente é para o pastor disciplinar, é para o pastor, né, por causa que aí a igreja, né, todos os outros membros vão agarrar temor realmente da palavra, da doutrina do Senhor, porque se o pastor não corrigir a igreja, ela não vai ter temor, aí o pecado vai entrar, o diabo ele vai entrar devagarinho, vai atingindo um, vai atingindo o outro, e quando vê o pecado, vai entrar como tem entrado nas outras igrejas, né? Nos outros ministérios. Então, por isso que o Senhor levantou a arca de Deus, realmente para ter essa diferença. O Senhor também, o anjo do Senhor me mostrou criança de 4 anos, né? Ali no inferno também, motivo de que muitas vezes o pai não ensinava a doutrina, deixava as crianças seminuas, né, de 4 anos, e de 4 anos, irmão, já Deus cobra, e o anjo ainda falava, a maioria dessas crianças estão aqui devido que os pais não têm ensinado, nem eles obedecem, porque quando o pai ou a mãe não corrige o filho ou a filha, enquanto está o poder dele, realmente não está obedecendo a Deus também. Então é algo precioso, né, irmão? É algo lindo, é algo maravilhoso. Eu pude contemplar, né, ali no céu, algo glorioso, né, irmão? É coisa linda que realmente não tem como explicar. As galeria mais linda, galeria, uma benção. E aí eu vi também, o anjo me mostrou uma luz, né, muito linda, uma coisa maravilhosa. Aí eu falava para o anjo, eu quero ir até onde está aquela luz, né? E o anjo dizia, não, ali tu não pode, agora tu não pode, só depois tu pode, mas por enquanto ainda não pode ir lá. E aí eu fiquei naquilo, mas eu queria ir, porque é tão linda essa luz, eu não vejo nada. Eu falava assim, eu digo, não, ali deve ter algo ali, eu queria vir, eu queria conhecer, até mesmo se eu encontrasse ali, eu não falava de alguém, eu queria abraçar. E aí o anjo dizia, não, por enquanto agora tu não pode ir lá não. Mas uma luz que brilhava muito linda, era maravilhosa, né? Então, tão lindo, tão maravilhoso realmente é as coisas de Deus, né, irmão? E o Senhor, né, não só para mim, porque o anjo falou que o anjo do Senhor falou que muitos da arca de Deus vão ter esse arrebatamento. Deus vai mostrar, Deus vai confirmar, porque realmente foi uma confirmação de Deus, porque o próprio pastor Diego, Deus já tinha mostrado para ele lá, né, irmão? Então, a coroa dos pastores. A coroa também, né, irmão? Coisa linda. Eu vi uma coroa tão linda na cabeça do pastor Diego, na cabeça do pastor Jadre e na cabeça do pastor Wagner também. Uma coroa, coisa linda, coisa maravilhosa, coisa tremenda. E de vários pastores ali eu vi, né? Aqueles que estão zelando pela doutrina, aqueles que não deixam o pecado entrar na igreja, porque realmente, irmão, todo aquele homem de Deus que zela pela doutrina, que prega dia e noite sem cessar, como o anjo falou, que agora não é tempo de prosperidade,
Não é tempo, né? Porque Deus vai te dar um carro novo, Deus vai te dar uma casa nova, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Não. É para pregar continuamente acerca da salvação, porque o Senhor está voltando, está às portas para voltar. O anjo falou que breve a trombeta do Senhor soará. E aí, meu irmão, coisa linda, coisa maravilhosa. A dívida dos crentes, né, aqui. É o poder de Deus. A dívida dos irmãos crentes. As dívidas também, meu irmão, o anjo me mostrou que muitos, né, irmão, muitos irmãs, né, que não é pecado realmente beber. O pecado é a pessoa se endividar demais daquilo que ganha. Se ganha, né, o salário mínimo, um exemplo, aí faz uma despesa, né, de um salário e meio, depois não tem condições de pagar, né? E o Senhor também está requerendo de muitos irmãos, irmãs crentes, que não sabem administrar, porque o próprio anjo falou, quem não souber administrar a sua casa, como é que vai cuidar da obra de Deus? Então foi coisa maravilhosa, né? O anjo dizia, alerta a igreja, para que não faça, porque o Espírito Santo está triste, não é? Porque muitos não têm como pagar, né? Então é coisa linda, irmão. O anjo do Senhor mostrou que muitas pessoas que têm condições de trabalhar, pessoa que às vezes os irmão pastor ajudam, e eles ficam, né, irmão, preocupados, eles ficam querendo que a igreja ajude ele toda a vida. O anjo também vai cobrar, porque o próprio anjo falou para ajudar as pessoas deficientes, aqueles que não têm saúde, que não têm como trabalhar para se alimentar. Aí o próprio anjo me falava, a minha palavra fala, né, sobre aquele que realmente não quer trabalhar, que não coma. Eles ficam encarregados sobre a igreja do Senhor e dever de ajudar aqueles necessitados, como o ministério da Arca de Deus faz, irmão, que vai ao encontro daquelas pessoas que estão na rua, daquelas pessoas até mesmo abandonadas pelo pai e mãe, né? Deus está agradado com esse trabalho. Deus só não está agradado com aqueles irmãos que muitas vezes o pastor ajuda, né? A vez se empenha em ajudar, mas ele continua sempre parado, ele tem condições físicas para trabalhar e não quer trabalhar, porque ele fica a critério da igreja. O anjo do Senhor também mostrou que Deus está, também o Espírito de Deus triste, e essas pessoas, né, também, se realmente não mudar, elas vão ir para o inferno. Então é tremendo, irmão, é maravilhoso. Sabemos que realmente, como diz a palavra de Deus, verás a diferença outra vez daquele que serve a Deus e que não serve. Realmente o que serve a Deus, ele tem uma diferença, né? Mas não é como as pessoas do mundo, né? Que até mesmo compram e não pagam, né? E depois ficam, né, irmão, dependendo do irmão ou da irmã. Às vezes quantos irmãos, até mesmo quantos pastores, né, que também às vezes mesmo não tem condições, estão por amor na obra de Deus, eles se empenham para ajudar aquela pessoa realmente tem boa saúde, mas ele não sai a percurar o serviço, porque o anjo falou que aquele que é obediente, ele não deixa faltar nada na sua casa, ele prepara. O anjo falou que ele prepara, ele diz que jamais um justo mendigará o pão. Então é tão lindo, é tão maravilhoso, né, irmão? Isso é um alerta para todos nós, porque todos nós precisamos aprender, eu também, né, que Deus preparou de estar nesse ministério glorioso, né? E eu creio que Deus, ele que também conhece o meu coração,
e realmente porque a gente ama os irmãos, ama as irmãs, que é o principal, amar os irmãos. Só que o anjo realmente ele me mostrava que muitos entendem errado a parte do amor. O amor realmente puro do Senhor é aquele que corrige, é aquele que não tem medo de falar a verdade, é aquele que não tem medo de ensinar o irmão, a irmã, no caminho que deve andar. O anjo me mostrava, a minha palavra tem tudo. Mas muitos hoje estão negando, muitos hoje não querem falar porque vai entristecer o irmão ou vai entristecer a irmã, mas tem que falar, porque eu também vou cobrar deles nos últimos dias. E esse dia o anjo me falou, está chegando, está às portas, muita coisa vai acontecer aqui no Brasil, muito desastre, chuva de enxofre sobre a terra, vai vir destruição, muita destruição aqui no Brasil. Então nós precisamos, realmente quem está ouvindo esse testemunho desse arrebatamento, corre para os braços do Senhor, porque esse tempo vai terminar e está pertinho, pertinho. Não podemos estar despreocupados não. Muitos pensam, é bobagem isso, é bobagem aquilo, mas não é. O anjo do Senhor afirmou que não é, e eles vão ter que pagar um preço lá também. Muitos vão zombar de ti, né, ele falou. Muitos vão zombar de ti, eles. Muitos vão zombar, até mesmo o anjo falou, quando desse testemunha, muitos vão zombar de ti. Coisa tremenda. Quando também o anjo me falou das perseguições que eu passava, quando estava, o anjo não falou, é tal igreja, não. O anjo falou, muita perseguição tu passou, tu foi desprezado, tu foi ameaçado de morte, mas eu sempre tive ao teu lado, estou sempre ao teu lado. Muitas vezes chamei pelo teu nome, mas tu não entendia. Mas chegou o dia que tu entendeu, porque realmente fui eu que te coloquei nesse ministério, e fui eu que levantei esse ministério, e este ministério é meu. O anjo dizia, eu estou todos os dias, a cada culto que é realizado na igreja, eu estou junto lá com os pastores, eu estou junto lá dentro da igreja, eu observo tudo, eu observo tudo que os irmãos falam. Então é coisa linda, é coisa preciosa, irmão. Eu fiquei maravilhado, eu fiquei, coisas de nunca realmente, mais de 25 anos que eu tive no ministério, nunca aconteceu, nunca mesmo, irmão, nunca aconteceu o que me aconteceu agora, há pouquinhos dias, porque eu creio, irmão, o que eu mais peço, né, irmão, que Deus me ajude, que o Senhor me dê saúde, para que eu possa pregar essa palavra, para que eu possa pregar essa doutrina verdadeira. Ainda foi outra coisa que eu achei muito linda, né, irmão? Eu chorava, né, de alegria, né, quando o anjo falou, zela pela minha doutrina, fala a palavra, porque aquele que não aceitar, eu vou tirar ele, eu vou tirar ele deste ministério, que não aceitar a doutrina, o que a pessoa que vem na igreja de uma maneira e lá na rua está de outra maneira, eu vou tirar ele desta igreja, porque esta igreja, ela não pode entrar o pecado, porque eu lavei essa igreja, está lavada no meu sangue. Coisa tremenda, irmão, coisa gloriosa. Não vive, né? Quem prega e não vive. Quem não prega e também não vive. Quem prega e não vive. Aquele que prega tem que viver realmente, porque também Deus não vai, o anjo do Senhor vai tirar. Realmente aquele que prega, ele tem que viver aquilo que prega. O anjo me mostrava quantos, né? Aí me mostrava quantos que pregam muito bem, pregam a palavra do Senhor com muita autoridade. Eles acham que é com muita autoridade, mas no fim sai do altar,
estão brigando com as esposas, não se dá bem com a esposa, xingam as esposas xingam eles também, né? Então é aquela anarquia. E aí o anjo me mostrava, anarquia tem aqui, é aqui no inferno, porque as coisas do Senhor é santificada. Ainda o próprio anjo falava, aquele que não cuida da sua casa, que maneira vai cuidar da obra do Senhor? Então foi coisa linda, foi coisa maravilhosa, irmão, tanta coisa, que na hora a gente se esquece. Casamentos ilícitos também, né? Os casamentos ilícitos, né, irmão? O adultério, o Senhor mostrou, o anjo do Senhor mostrou muitos, até mesmo que estão pregando, tanto homem como mulher, e estão com a vida, estão em adultério, né? Estão fazendo coisas erradas, escondida do pastor, né? E se esconde do pastor, e não, isso aí é bobagem. Cadê os irmãos estão pregando a palavra de Deus, né? E aí muitos dentro da igreja, não, isso é bobagem, isso aí é besteira do pastor. O Senhor, Ele vai cobrar, vai ser duro demais. Até mesmo eu via o anjo quando falava que muitos vão fazer ai de tanta dor, por causa da desobediência, que não obedeceram. Os pastores não obedecem, eles se levantam com o pastor, procuram, né, fazer fofoca, falar mal dos homens de Deus, falar mal das varoas também. Deus, Ele vai cobrar duramente dessas pessoas, né? Deus é maravilhoso, irmão, Deus é tremendo, né? E vimos, né, irmão, que realmente o Senhor, Ele tem uma obra gloriosa com este ministério, por isso que devemos cuidar da doutrina. A Raquel, que viu lá. A Raquel, a minha filha também, irmão, outra coisa que me chamou a atenção, a minha filha no corpo de glória, ali nas galerias, né, me mostrou, né, e aí havia aquela voz, né, que dizia assim, em breve vocês vão estar aqui comigo. É coisa linda, é coisa tremenda. Eu vi também um missionário, Davi Martins Miranda, o anjo me mostrou, irmão, a galeria, coisa mais linda também, coisa maravilhosa, porque as galerias lá é coisa mais linda, é algo tremendo, nem sei como explicar, meu irmão. Às vezes tem pessoas que dizem, eu vou em tal cidade porque lá é muito bonito, lá tem tal coisa, mas não tem como as galerias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nova Jerusalém que nos espera. Aí ele nos falava assim, o anjo, né? Aqueles muitos lá na terra, até mesmo tem falado que ele não foi salvo, ele está aqui, eu vou ter uma cobrança terrível com eles lá na terra, vou ter uma cobrança terrível se eles não se arrepender do que eles estão falando lá. Então foi coisa linda, foi coisa maravilhosa, irmão. Que coisa linda a gente ver essas coisas, irmão, porque isso aí acrescenta fé, isso aí, dá força para a gente. A pessoa que está na obra de Deus, irmão, renova as forças da pessoa. E eu creio que cada irmão, cada pastor que nesta hora está escutando esse testemunho, eu creio que o Espírito Santo vai te dar força para você lutar pela causa do Senhor, porque não é em vão não, irmão. Deus quer homem corajoso, Deus quer mulher corajosa, né, irmão? Que pregue mesmo e que vive aquilo que prega, que é o principal. O principal, irmão, de nós é viver aquilo que nós preguemos, em nome do nosso Senhor. Agora nós vamos fazer uma oração para que Deus venha nos dar vitória, para que Deus venha também me dar força, venha me dar graça, para que Deus venha usar a cada pastor da arca de Deus. Mas um recado eu digo para todos meus queridos irmãos, lute por essa obra, porque não é em vão não. Eu sei que Deus colocou esses homens de Deus para lutar pela obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos entrar em oração.
Senhor meu Pai, Deus amado, Deus querido, Deus maravilhoso, mais uma vez, ó Pai, eu me encontro na Tua presença. Senhor, eu te peço aqui agora, Jesus querido, venha abençoar este ministério glorioso, Senhor. Pai, abençoa cada pastor, ó Pai querido, ó Deus poderoso, vem usar eles tremendamente na palavra. Senhor, cuida a Tua igreja, cuida a cada pastor, cuida a cada irmã também, ó Pai, que tem anunciado a Tua palavra. Usa essas varoas com poder e muita graça, Senhor. Meu Deus, vem abençoar também ali a rádio Verdade que Liberta, porque foi o Senhor também que preparou. Abençoa ali o irmão Geraldo, Pai querido, irmã Ângela, também a sua filhinha, meu Pai amado. Ó Deus poderoso, vem abençoar, Senhor, o presidente, Pai querido, fundador desta igreja, nosso irmão pastor Wagner também, a cada dia dando mais sabedoria para ele. Abençoa ele, a sua querida família, também o pastor Diego também, a todos os pastores da Arca de Deus, que o Senhor venha usar a cada um de uma maneira gloriosa, de uma maneira tremenda, Senhor, porque eu creio, Senhor, eu creio, Pai querido, neste arrebatamento glorioso em que o Senhor, ó Pai, realmente é com esta igreja, para que esta igreja faça diferença. Quantos, ministérios que já não estão zelando mais pela doutrina, todos, quantas pessoas, já quantas igrejas que eram uma benção, hoje estão com telão dentro da igreja, tantas coisas. Ó Pai, tem misericórdia, tenha compaixão, toca nessas vidas, Pai. Vem acordar essas vidas, Jesus querido. Eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. Que Deus venha abençoar a todos os irmãos.